Todos nós sabemos que a filosofia se constrói, se transmite, se perpetua a partir da linguagem. E ao longo da história da filosofia ocidental, nós observamos que a linguagem predominantemente utilizada é a linguagem discursiva. Essa linguagem lida com proposições, com articulações, com conceitos e com também um ideal de clareza, de univocidade, de estabilidade, de universalidade, ou seja, de ideias que possam ser aplicadas a diversos contextos. Essas ideias são organizadas muitas vezes em sessões, em uma introdução, em um desenvolvimento, depois em uma conclusão. No entanto, nem todos os nossos objetos de estudo podem ser satisfatoriamente abordados pela linguagem discursiva. Assim constataram vários filósofos e também poetas, místicos, artistas. Um desses filósofos, que também era um místico, foi Plotino, no início da era cristã. Plotino desconfiava bastante da palavra. Então, para ele, o sábio, que faria um percurso de retorno à fonte, à origem de toda a realidade, que ele chamava de uno, deveria dar um salto em que ele deveria prescindir tanto da razão quanto da palavra. Porque para ele se unir a esse princípio absoluto, ele teria que ultrapassar esses limites da linguagem, que é construída a partir das categorias também da razão. Só assim ele se encontraria com o uno que está para além do ser, da razão e da linguagem. Também Santo Agostinho, algum tempo depois, valoriza o que não seria colocado dentro desses moldes da linguagem verbal, quando ele trata sobre um gênero de música litúrgica chamado júbilo. Esse gênero não seria constituído por palavras, mas sim por uma mera vocalização. E Santo Agostinho diz que o júbilo seria a expressão mais adequada para expressar o contato com um Deus que está para além das palavras, ou seja, de um Deus inefável. Então Santo Agostinho diz que o fiel, no momento em que ele entra em comunhão com Deus, essa experiência é tão grandiosa, é tão transbordante, que ele não poderia ficar mudo, ele não poderia se calar, mas também não poderia falar, porque se ele falasse, as palavras não garantiriam, não comunicariam a grandeza dessa experiência. Então ele recorre a esse canto sem palavras, que os camponeses já utilizavam no momento de uma colheita extremamente abundante. Já no século XVI, São João da Cruz também trata sobre o inefável, não como um filósofo, mas como um místico que deseja conceder algumas pistas desse itinerário místico que ele mesmo vivenciou a outros cristãos. Então, São João da Cruz muitas vezes recorre a algumas fórmulas que indicariam algo que não poderia ser colocado na moldura das palavras, como não sei que, um termo que ele usa no Cântico Espiritual. E é interessante que São João da Cruz primeiro escreve em forma de poemas, de canções, e só posteriormente vai explicar essas canções, como ele chama, declarar as canções, dentro da linguagem discursiva. E ele mesmo nota que, ao passar essas experiências para a linguagem discursiva, algo se perde, porque poeticamente ele consegue se aproximar mais e aproximar mais ao leitor do que ele viveu na experiência mística. A linguagem poética teria, segundo ele, uma largura e uma abundância maior do que a linguagem prosa discursiva, na medida em que ela proporciona figuras de linguagem, metáforas e até mesmo construções contraditórias que desafiam o princípio aristotélico da não contradição. Já no começo do século XX, nós temos a célebre máxima de Wittgenstein, com a qual ele encerra o Tratados Lógicos Filosóficos, dizendo que do que não se pode falar, deve-se calar. Então fica uma questão: será que sobre o inexprimível nós só poderíamos apontar a partir da arte? Um filósofo contemporâneo, ainda pouco conhecido no Brasil, Vladimir Jankelevich, tem uma posição distinta de Wittgenstein. Para ele, é possível ainda discorrer verbalmente sobre o inexprimível, exatamente
quando se trata desse inexprimível fecundo, porque ele transborda a linguagem. Então, nós poderíamos falar sobre ele sempre com a consciência de que a palavra, ou uma única formulação, nunca poderia esgotar essa experiência. Segundo Jankelevich, os objetos filosóficos por excelência, que não são nem propriamente objetos, são justamente esses temas inefáveis, esses temas que transbordam a linguagem, que são dizíveis ao infinito. É interessante nós notarmos que a filosofia se distingue dessa maneira da filologia, porque ela não é apenas um amor ao logos, a uma palavra em conformidade com a razão, mas ela é algo mais. Ela é um amor ao saber que muitas vezes pode desafiar a estrutura da palavra. E uma das experiências que mais desafia a palavra quando nós tentamos tratar sobre ela é a música, tema do livro de Jankelevich, A Música e o Inefável, que foi lançado recentemente pela editora Perspectiva, e no qual nós podemos ter uma interessante abordagem e muito fecunda abordagem sobre o inefável, que nos permite, se não definir, que isso seria uma tarefa impossível, definir o inefável, mas através desses traços que uma filosofia sutil pode reconhecer nele, nós apreciarmos mais esses temas inefáveis como a música.